Salve Sapiens! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Psicamente. Eu sei, a gente não tá tão frequente aqui, tá? Eu tô, assim, passando por uma fase que, assim, tô fazendo muita coisa pela residência, eu fico cansado, eu falo, não vou fazer o vídeo, enfim, tá foda. O Psicacast também, faz 2 semanas que a gente não faz. Mas eu vou assumir, a culpa é minha, tá? Eu tô cansado e aí eu prefiro ficar de boa do que fazer vídeo, tá? Isso não tem nada a ver com vocês, né? Não tenho nada contra vocês, para quem curte aqui o canal, tá? Mas o canal não está esquecido, né? Então toda vez que eu tenho um tempinho, que eu vejo agora o momento, tal, que dá, eu faço. Agora são 9h40 aqui da manhã, aqui no hospital. Às 10 horas eu já tenho um paciente, né, para terapia. Então eu vou tentar fazer esse vídeo super rápido aqui, tá? Enfim, vocês já viram aí no título, tá? Que o Pirula tem um corte do Pirula, tá? Eu vou tentar aqui achar rapidinho, que ele fala do ato falho, tá? E aí um inscrito, né? Desculpa, eu nem fui atrás, você que tá assistindo aqui e tal, colocou num comentário e falou: reage a esse vídeo aqui, né? E aí eu assisti o corte, tudo, falei, isso aqui é uma coisa boa pra gente falar, né? Só que o vídeo aqui eu vou colocar aqui, análise com um ponto de interrogação, né? Deixa eu colocar aqui. Eu acho que é esse vídeo mesmo. Aí eu vou colocar só aqui pra gente conseguir ter um parâmetro assim, mas eu não vou, acho que eu ver o vídeo inteiro, tá? Acho que tá aí na tela. Vai entrar na tela. É isso. Tá aqui. Eu vou tirar esse fundo aqui também, tá? Pra ficar mais... Pra ficar uma coisa mais... Aí. Beleza. Pra você que não me conhece, tá? Meu nome tá aqui na tela, tá? Pode me chamar de Baltazar. Eu sou médico, faço uma residência médica em psicoterapia e medicina psicossomática aqui na Alemanha, tá? Eu tô aqui na Alemanha e tal. E para quem não me conhece, não acompanha, né? A minha especialidade aqui ela é oriunda, uma especialidade médica, tá? É uma residência médica aqui, e toda a nossa visão da medicina, ela se baseia muito numa medicina mais integrativa. A gente fala aqui que não existe saúde mental, existe só saúde, né? O corpo e a mente eles são uma coisa só, tá? E é claro que a gente tem muita coisa da psicanálise, tá? Que a gente usa, tá? Mas não é a psicanálise em si. Mas enfim, eu vou colocar play aqui. Rodrigo Light, Pirulo, o que você pensa a respeito da psicanálise? Eu deixo para o Link responder. Eu não sei nada de psicanálise. O que eu li até agora me parece uma coisa mais filosófica. Que pode ter coisas muito interessantes, mas que ninguém se preocupou em testar e, portanto, X. Então, aqui ele já começou tudo errado, né? Que nem ninguém se importou em testar. Eu não sei onde ele busca, enfim, ele já acabou de falar que não sabe nada de psicanálise e tudo, mas existe muita pesquisa em psicanálise. Inclusive, eu tenho aqui, coincidentemente, que eu tô ainda lendo aos poucos, tal, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Olha esse livro aqui, gente, tá? É em alemão, tá? A Psicanálise e a Neurociência, né? Chances, limites e controvérsias, né? Psicanálise no século XXI. Tá aqui. Experiência clínica, teoria, pesquisa e aplicação, tá? Então aqui são vários capítulos de vários autores mostrando o que hoje a gente tem em relação ao conhecimento em ressonância magnética, né, cerebral, ou que a gente conhece de neurociência, e que com os achados atuais da neurociência tem muita coisa da psicanálise que está falando, opa,
tem sim alguma coisa a ver. Então, essa coisa que o Pirula começou falando aqui tá errada. Uma coisa que ele falou que é um pouco mais filosófica é uma coisa que eu também entendo, não só da psicanálise, mas a psicologia em si, tá? A psicologia, né, o estudo da psique, ela está no limite entre um conhecimento científico, conhecimento, né, que a gente consegue testar, né, na realidade e tal, e as interpretações que a gente faz com os fenômenos que a gente está vendo. E aí as interpretações podem ser mais filosóficas, né? Então, eu acho que essa área de conhecimento humano, ela está no limite, né? É uma área muito especial nesse sentido, né? Que ela chega, ela toca, né? Ela é científica, porque está dentro da área médica, a gente trata de pessoas tal, né? Enfim, a medicina não é uma ciência, tá? Como chama? É uma prática, tá? Que é baseada em ciência. Tá? Então a medicina é uma prática que a gente se baseia em achados com pesquisas, né, na realidade e a gente aplica. A gente pratica a medicina baseada em ciência. A psicologia, ela também é assim, mas só que essa tentativa que estão fazendo, psicologia baseada em evidências, tal, tá tentando colocar a psicologia como uma área médica, mas não é assim, porque a gente está lidando com a mente humana e a gente tem tantos problemas para resolver que nos sobra uma explicação filosófica, mas só que é muito perto de uma explicação científica, né? A gente discute sobre isso, a gente não pega as coisas e fala é isso e ponto, acabou. Se o Freud fez isso no passado, aí é problema dele. Mas hoje em dia a gente não faz mais dessa maneira, tá? Então vamos continuar aqui. Então, vamos falar aqui do ato falho, tá? Eu coloquei aqui. Eu vou voltar aqui, desculpa, gente. Eu coloquei o vídeo sem colocar na tela, tá? Vamos voltar aqui. X. Eu não tenho leitura psicanalítica para saber. Agora, que me parece muita coisa, gerador de lero-lero, me parece. Algumas coisas realmente, sei lá, ato falho. Ato falho me parece uma coisa, gerador de lero-lero. Então, olha que grave, né? Tipo, você vê como os cientistas, essas pessoas que estão mais ligadas ao mundo científico, qualquer dúvida, qualquer explicação que você tente dar e que não está testado, ou que parte do pressuposto já com preconceito sobre determinado assunto, é impressionante como já descarta, né? E não se aprofunda, né? E assim, não adianta vir aqui na internet e falar da psicanálise e, 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 e só travar um debate puramente científico, tá? Porque não é assim que funciona a psicologia. Não é assim que funciona a psicologia, tá? E vamos aqui para o ato falho. Nossa, só tenho mais 12 minutos. Enfim, daqui a pouco vocês vão ouvir bater na porta aqui, é meu paciente. Eu vou colocar aqui, tá? Dois. Tá? Dois. É de 1970, acho que 79. É de 79. Um estudo principal, o principal autor é Michael Motley. E aí eu achei um estudo, tá em alemão, eles replicaram esse estudo do Motley, tá? E eles provaram que o ato falho tem a ver com a explicação do Freud, tá? Existe uma explicação já dos psicólogos cognitivos comportamentais, que é uma falha da linguagem, que aí o impulso elétrico ou a nossa percepção da realidade ela vem um pouco atrapalhada e isso gera uma falha de linguagem, tudo. E aí a pergunta que eu faço é, gerou uma falta, né, de impulso elétrico lá, ou uma percepção atrapalhada da realidade e tal, mas por que que gerou isso? Pode ser neurônio, pode ser, isso, eu não estou excluindo isso, claro que pode ter essas partes mais somáticas, né, que tá lá no cérebro, que a gente consegue identificar de onde está vindo o erro, né, mas, por exemplo,
Se você fala assim, teve uma percepção errada da realidade, e aí lógico que na linguagem vai sair esse erro. Aí eu pergunto, por que essa pessoa está tendo uma percepção errada da realidade, se a gente não tem nada para diagnosticar lá, né? Por quê? Ela está estressada, né? Ela está com medo? Por que ela está com medo? Vocês entendem? Sempre tem uma pergunta atrás dentro da psicologia, e a gente chega num ponto onde a gente não consegue mais trabalhar com a realidade em si, como a gente conhece no método científico, mas a gente trabalha com hipóteses e interpretações, tá? E aí o que vai diferenciar se essa interpretação ou essa hipótese está certa ou não é o tratamento, né? Se eu falo para um paciente, eu estou achando que você está se comportando assim por causa disso, aí eu sempre falo, leva isso, o que eu estou falando, e aí você vê com você mesmo se tem alguma coisa que pode ter a ver ou não, né? A gente sempre fala com o paciente. Então, a hipótese ou a interpretação é sempre em contato com o paciente, não é uma hipótese que eu vi, que eu já fiz vídeo aqui, né, sobre o Bolsonaro, sobre as coisas, falar, eu acho que é isso, tal. Eu sempre falo que é uma interpretação muito falha, né, porque eu não tenho não é o meu paciente, né, então eu só analiso o comportamento que está aparecendo para mim na televisão, né, na internet, enfim. E aí ele fala que não tem estudos, né? Como eu falei, tem esses 2 estudos, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Um acho que tá em inglês, outro tá em alemão, mas talvez dê para colocar no tradutor e tal. E esse estudo é basicamente, né, eles fizeram um estudo de campo, né? Eles pegaram as pessoas, e aí eles pediam para as pessoas lerem uns termos lá, tipo inseto raivoso, tal, não sei o quê, mas só que antes eles colocaram, por exemplo, a pessoa que aplicou essas perguntas era uma mulher vestida de uma forma sexy. E aí na hora que eles tinham que ler de uma forma rápida e o mais precisa possível, o que acontecia? Em vez de ele ler inseto raivoso, lia inseto gostoso, tá? E aí, através disso, eles conseguiram comprovar de que você tem uma influência do inconsciente lá, pode ser de cunho sexual, sim, dependendo do entorno, né? Mas no final, eles falam que dá para provar, deu para mostrar que os atos falhos vêm sim de conflitos internos. São todos atos falhos? Não, claro que não. Claro que não, tá? Não tem absolutismo dentro da psicologia, tá? E aí, uma coisa que eu escrevi aqui que eu gostaria de ler, tá? Que acho que, para terminar o vídeo, acho que é bom. Então, os estudos eu vou deixar aqui embaixo, tá? O mais velho de 79 e o atual, que acho que é de 2002, que eles replicaram, né? E, enfim, aqui, ó. Os atos falhos são aqueles em que se assume uma motivação psicológica, um sentido, como diz Freud, para diferenciar dos julgamentos de acaso ou de fundo fisiológico, como a causa de tal desempenho. Então, o ato falho, quando a gente fala em ato falho freudiano, a gente assume que tem uma motivação psicológica, um sentido por trás, não é um acaso ou um fundo fisiológico, né, que eu estava falando para vocês. Essa definição também nos mostra o tamanho do problema. Por um lado, é um fenômeno, né? Acontece, então tá aí. Então significa que é pelo menos potencialmente reconhecível para o falante que os seus ouvintes ouviram algo que não foi intencional. O falante percebe que disse algo que não era para ser dito. Então, você faz o ato falho e você percebe que você falou alguma coisa que não era para ter saído, tá? Então a gente assume que existe esse fenômeno sim, né? Porque acontece com as pessoas. Se você nunca teve um ato falho, parabéns, mas acho que praticamente todas as pessoas já vivenciou isso, né? E por outro lado, a afirmação de Freud de que geralmente existe um significado por trás de todos os chamados erros freudianos é a interpretação científica de um fenômeno sob a premissa de que o lapso da língua tem como causa um motivo inconsciente ou pré-consciente, um significado ou uma estrutura reconhecível, né? Então a primeira tarefa do ato falho é investigar qual motivo pode ser considerado o mais provável. Então é o que eu estou falando, você está na terapia, o paciente fez um ato falho,
E aí o paciente tem que ser honesto com ele mesmo, com o terapeuta, e o terapeuta tem que ser neutro para avaliar se é aquilo lá mesmo, né? Então, se você já teve um ato falho e você estava imaginando uma coisa, você percebeu que escapuliu uma coisa que você estava pensando ou que estava lá e você fala, puta, escapuliu, não era para ter saído, como aconteceu várias vezes. Eu não achei esse vídeo, mas o Biden fala, teve um ato falho de que eles realmente assassinaram pessoas, né? Não lembro em que situação que é. E também já vi um padre falando, ele queria falar que ele deixou escapulir de sexo com crianças, né? E também tem um ato falho do Skylab, que ele estava acho que no Flow Podcast, que ele falou que gosta de novinha, ele foi falar, ele parou e falou novinhas, né? Não estou falando que o Skylab é pedófilo, não sei, né? Mas talvez escapuliu, enfim. No caso do Skylab eu vou deixar um pouco de lado porque a gente não sabe, mas o Biden e talvez o padre, né? Mas, enfim, eu não posso, aí que tá o ponto, eu não posso afirmar que eles fizeram isso porque estavam pensando outra coisa, porque isso não... Ai, momento! Então, não dá pra gente falar nesse aspecto, só na terapia, né? E a pessoa que comete o ato falho, ela precisa ser honesta consigo mesmo, né? Enfim, eu tenho que atender meu paciente. Eu acho que eu consegui explicar um pouquinho do ato falho, né? Confrontar aqui o Pirula, que ele tá falando besteira, né? E é claro que quando se fala de psicanálise, ou fala de inconsciente, ou fala de psicologia, tem muita gente falando besteira na internet, né? Eu não sou o rei da verdade, mas eu tô estudando pra cacete, né? Num país que leva a saúde mental muito a sério, tá? Então eu tenho que vir aqui também dar minha colaboração. Beleza? Então é isso. Não esqueça de dar uma olhada no estudo que eu vou deixar aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Sucesso para todo mundo!